você vai ser convidado para participar de um exercício de alta análise psicológica. Dr. Plínio sempre se encantou em analisar a criação. Mas, em toda a obra do Criador, o que mais atraía Dr. Plínio era analisar as almas, analisar as fisionomias das pessoas, especialmente as dos santos. No dia de hoje, neste programa, O Pensamento de Dr. Plínio, nós vamos ver não os raios do sol incidindo sobre um vitral, mas nós vamos contemplar a luz da graça na fisionomia dos santos. A matéria do dia hoje é a projeção de alguns slides com a interpretação da fisionomia de alguns santos. A interpretação que eu vou dar é a seguinte: procurar na fisionomia desses santos os traços em que se encontram os reflexos da santidade. É claro que isso é uma coisa opinativa. Pode uma pessoa não sentir aquilo como eu estou dizendo, é opinativo. Eu proponho a minha impressão, ela poderá parecer razoável e aceitável para muitos. Nessa linha que nós então vamos ver vários santos aqui e eu vou fazendo análise dessas fisionomias. Esta é Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani viveu, eu estou quase certo disso, no século passado. Ela era da Itália, italiana, e ela pertencia a uma espécie de ordem terceira de uma congregação religiosa dos passionistas. Esses passionistas eram muito fáceis de reconhecer na rua, porque eles usavam a batina preta, que era comum a todas as ordens, ou quase todas as ordens e congregações religiosas, como também ao clero secular. Eles usavam uma batina preta, mas sobre essa batina, um coração e revestido do mesmo tecido que a batina, mas as beiradas, os contornos do coração eram de alguma matéria branca, uma bordadura, e dentro do espaço que ficava livre estava escrito Jesu Christi Passio, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ordem religiosa tinha uma ordem terceira. A ordem terceira é uma espécie de associação de leigos, até muitos casados, que são admitidos de fazer parte da ordem, mas sem adotarem propriamente a vida religiosa. Não vivem no convento, mas vivem no mundo. São, em geral, pessoas que renunciam a toda esperança, a todo desejo de carreira, a todo desejo de prazer terreno, e que levam uma vida edificante e piedosa. Era essa a condição de Santa Gemma Galgani que os senhores veem aqui e que se tornou insigne pelas visões e revelações que ela tinha. Agora vamos analisar a fisionomia da santa. É uma fisionomia que impressiona pela harmonia dos traços. Ela tem na fisionomia alguma coisa de extraterreno, que, ao menos para meu modo de ver, faz notar em uma espécie de altivez e pureza angélicas que há nela. A pureza e a altivez se fazem notar no modo pelo qual a cabeça está sobre o pescoço. É uma cabeça que está de pé e que está, por outro lado, inteiramente despretensiosa. Não há um enfeite, não há nada. O cabelo está apenas arranjado. Ela está apenas, é natural, muito limpa, lavada.
mas não tem nada que revele o desejo de enfeitar-se. O traje é um traje preto, não tem nada que adorne também, mas ela tem uma dignidade extraordinária e uma pureza virginal que se faz notar em qualquer coisa de impalpavelmente resplandecente na cútis. Dir-se-ia que a pele dela tem qualquer coisa de luminoso, como o olhar também. É interessante notar que o olhar parece ligeiramente estrábico, mas isso não desfigura o olhar em nada. O olhar é de uma retidão completa. E não é tanto o olhar de um pensador, é o olhar da mística que vê, que está embebida do que vê, e em cujo olhar se pode suspeitar de como é aquilo que ela vê. Não sei se essa última frase está clara. Bem, essa então a grande Santa Gema Galgani. Eu chamo a atenção dos senhores para particular. A firmeza é virtude da fortaleza. O que ela quer porque a fé manda que ela queira. E ela quer mesmo. O que é que ela quer? Servir a Deus, servir a Nossa Senhora, servir a Igreja de Deus. Acabou. E esse rumo ela segue na vida, quaisquer que sejam os obstáculos. É uma representação física, corpórea, da mulher forte do Evangelho, cujo preço é incomparável e que vale a pena ir até os confins do universo para encontrar. É como uma pedra rara, uma pérola rara. Os senhores notarão que ela está com o cabelo adornado de rosas. Os adornos se multiplicam também no vestido. É um vestido muito enfeitado. O cabelo é um cabelo intencionalmente solto. Quer dizer, é da moda do tempo usar os cabelos soltos e um pouco como se estivessem esvoaçando, e dando a ideia de que a grinalda de rosas servia para conter o cabelo. Ela era também uma grande mística do século XV ou do século XVI. Essa apresentação se explica porque ela, antes de se tornar uma pessoa inteiramente recolhida e entregue à vida religiosa, ela era uma pessoa de família nobre e trajava trajes do gênero dos que a nobreza usava no lugar onde ela nasceu e onde ela viveu, que era um pequeno lugar da Itália chamado Pazzi. Agora entra a análise da fisionomia dela. Se bem que ela tenha os olhos, o rosto de um tamanho normal, os senhores veem com até traços finos, o oval do rosto muito pronunciado, o nariz comprido, talvez um pouco comprido demais, mas fino, de um desenho fino, o desenho das sobrancelhas fino também, os olhos grandes, o todo do rosto, um todo aristocrático, mas nela tudo se eclipsa e a gente olha para o ponto central que eu deixei para o fim, são os olhos. Olhar escuro, como é frequente na Itália, e cheio de vida e cheio de reflexão, cheio de seriedade, uma seriedade que vai de par com uma real bondade, mas é uma seriedade que não está voltada para os assuntos terrenos, é uma seriedade que só se tem quando se pensa nos assuntos celestes. E o todo tem a ligeireza, a leveza de uma virgem. A seriedade, a pureza, a finura de pensamento, a religiosidade profunda do olhar, o aristocratismo do todo se aliam bem, porque as qualidades aristocráticas são as qualidades terrenas,
não são qualidades necessárias para um santo. Mas está na índole da Igreja Católica que ela toma todas as qualidades de um homem ou de uma mulher, de uma criatura humana, quando são qualidades meramente terrenas e que não visam, não se relacionam necessariamente com a santidade. Um santo pode perfeitamente não as ter e ser grande santo. Sem embargo disso, quando essas qualidades terrenas existem num santo, elas tomam um brilho especial. Assim, por exemplo, um homem não tem obrigação nenhuma de ser um grande intelectual para ser um santo. Mas quando é um intelectual, na força do termo, um grande intelectual, como foi Santo Inácio de Loyola, aquela qualidade terrena brilha nele com o brilho da santidade. Então, não confundamos isso com a santidade, mas notemos este predicado próprio da santidade. Os traços que não são necessários ao santo, quando existem no santo, a santidade os eleva. E isso tudo brilha em Santa Madalena de Paz. Uma estrela é diferente de outra estrela, diz São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Assim como as estrelas são diferentes, as fisionomias dos santos são diversas, porque cada santo tem a sua vida espiritual característica, ele tem uma missão própria, ele tem aquelas virtudes que mais condizem com a sua psicologia, com o seu modo de ser, com a sua vocação, tem o seu carisma próprio, que é inspirado pelo Espírito Santo. Mas, antes de continuarmos esses belíssimos comentários de Dr. Plínio, gostaria de saber qual é o santo que você gosta mais? Qual lhe atrai mais? E por quê? Deixa aqui abaixo nos comentários. Neste momento, que vamos continuar os comentários do Dr. Plínio, ele vai falar a respeito de um santo cujo carisma, por algumas pessoas, não foi bem aceito. E esse santo, inclusive, foi perseguido dentro da própria Igreja Católica por alguns clérigos. Quem será esse santo? Vejamos. São Felipe Neri. Ele era um grande pregador, um grande orador sacro e um grande teólogo. Ele conhecia eximiamente a doutrina católica. Mas ele foi muito perseguido. E perseguido por quê? Por quem? Perseguido em grande parte pelo clero do tempo dele. Mas não só do clero do tempo dele, mas também gente que não pertencia ao clero e que antipatizava com a excelente orientação espiritual que ele dava aos sacerdotes. O senhor veio aqui, São Felipe Neri, já idoso, barba inteiramente branca, sobrancelhas ainda pretas, com a cara de um homem que lutou muito e que ainda está na luta. Dir-se-ia que ele estava percebendo formar-se uma trama a certa distância dele e que ele estava pensando na argumentação para dar contra. O caráter de luta, a meu ver, é dado não tanto pelo olhar, que dá muita ideia de vigilância e de pugnacidade, mas pelo formato contorcido das sobrancelhas. Dir-se que de tanto franzir as sobrancelhas, ele ficou com aquela forma singular de sobrancelhas que está ali. Como um guerreiro carrega as características da guerra, assim também as sobrancelhas dele carregavam o traçado de profundas preocupações. Mas, se o olhar é vigilante, toda a atitude do rosto é plácida. É a firmeza do guerreiro católico que tem coragem. Ele viveu no século XIX e se chamava São José Benedito Cotolengo. A fisionomia dele é tão positiva, representa um homem com um olhar tão lúcido, tão inteligente, uma tal capacidade de tocar as coisas, de manejá-las, de fazer ir para frente, uma tal resolução e tanta diplomacia.
Não sei se os senhores notam, por exemplo, no rosto cheio, a decisão e o que ele quer e o que ele quer. Mas no olhar vivo, olhos de um tamanho médio dado para grande, no olhar vivo, o desenho tão nítido do olhar e a vitalidade do olhar, exprimindo tanto a resolução e a faculdade de fazer aquilo que os ilustres e inteligentíssimos patrícios dele, italianos, chamam fare delle combinazioni. Vários dos senhores sabem o que é isso. Fazer combinações de toda ordem, políticas de toda ordem. Mas do outro lado, o tipo resoluto. Diz, vamos para frente, qualquer complicação eu derrubo, está acabado, não tem problema. Esse talento todo foi aplicado por desígnios da providência para uma obra de caridade das mais insígnes que há na história da igreja, em Turim, e eu tive a ocasião de visitar essa obra de caridade. Chama-se Il Cotolengo, porque o nome dele se tornou tão famoso em Turim e ele era um homem tão prodigioso que passou o nome para a obra. O que é Il Cotolengo? Ele formou a resolução, inspirado pela graça, a resolução de aceitar absolutamente todos os pobres que se apresentassem. Desde que fosse um autêntico pobre, ele recebia, tivesse ou não tivesse dinheiro. Viesse de onde viesse. Bom, esse hospital foi crescendo tanto que acabou formando uma espécie de cidadezinha dentro de Turim. E ele passava o dia inteiro dirigindo o hospital, atendendo e confessando, e formou padres, instituiu uma espécie de congregação religiosa, etc. À noite, ele se recolhia. E aí, com frequência, Nossa Senhora aparecia a ele. Nas aparições mais demoradas, Nossa Senhora sentava para falar com ele. Infelizmente, vamos ter que ficar por aqui nos comentários de Dr. Plínio, mas temos outros vídeos e se você ainda não assistiu, vamos deixar aqui alguns links na descrição para que possa contemplar essas maravilhas que certamente vão lhe fazer muito bem, vão aumentar o seu amor à Santa Igreja na sua caminhada rumo ao Reino dos Céus. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.